Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei a hora que vocês estão nos vendo. Hoje, quarta-feira, a gente está trazendo para vocês os temas da semana. Na verdade, pessoal, era para hoje ser o último episódio da série de 3 capítulos que a gente está produzindo, onde aqui nós já debatemos, conversamos sobre esquerda versus direita, conversamos sobre comunismo versus socialismo e o último tema seria democracia versus ditadura. Eu resolvi deixar esse último tema mais para o final do mês de outubro, aí mais próximo das eleições, para a gente discutir esse tema aí com bastante propriedade, né? Um assunto também bastante importante que a gente quer levar aqui à discussão no canal. Bom, pessoal, hoje eu vou tocar num assunto, o tema meu da semana vai ser o INSS. O INSS, como todos sabem, é uma autarquia federal que está sob a égide do Ministério da Economia e nós estamos tendo aí uma série de problemas com o INSS que nós vamos discutir logo após a vinheta. O tema de hoje foi escolhido a dedo, esse assunto do INSS, pelo seguinte: hoje nós temos aí aproximadamente quase que 800 mil requerimentos aguardando a perícia médica, né, pelo INSS. Gente, são 800 mil pessoas, mais ou menos dividido entre a metade que está pedindo o auxílio-doença, que é aquele auxílio para quem se machuca, que está com incapacidade temporária, né? E outros 400 mil, mais ou menos, é do BPC, aquele benefício de prestação continuada, que foi até tema de debate recentemente, quando houve um reposicionamento aí sobre esse assunto do BPC, foi até votado no problema que a gente está enfrentando, esses 800 mil contribuintes estão enfrentando, é o assunto da perícia presencial, entendeu? E o que está acontecendo? 70% só dos médicos peritos voltaram às suas atividades depois de mais de 6 meses parados e recebendo. Como existem, né, vários serviços que são essenciais e que ficaram abertos durante a pandemia, eu só não consigo entender por que o INSS ficou fechado durante 6 meses, né? E a perícia médica não sendo realizada durante todo esse período e muitas pessoas sendo prejudicadas. Por que prejudicadas? Você vai me dizer, mas eles liberaram aí um auxílio emergencial de R$ 1.045, que é um salário mínimo, né, para o pessoal que está pedindo o auxílio médico, né, esse auxílio doença, e mais ou menos aí R$ 600 para aqueles que estão pedindo o benefício de prestação continuada, o tal do BPC. Bom, mas isso daí é suficiente? Gente, não é suficiente pelo seguinte, eu vou explicar por quê. Porque, por exemplo, uma pessoa que hoje recebe 4, 5 mil reais por mês e sofrer um acidente e tiver que pedir o seu auxílio doença junto ao INSS, né, ele só vai receber R$ 1.045 e não o seu benefício completo. Por quê? Porque não foi realizada a perícia médica. Uma coisa que eu não consigo entender, né? Durante a pandemia, vários negócios foram considerados serviços essenciais e permaneceram abertos. Igual drogaria, igual farmácias, igual padarias, né? E supermercados, esses permaneceram abertos, mantiveram uns protocolos rígidos, né? E continuam abertos e permaneceram abertos durante o período de pandemia. Por que o INSS e quem trabalha para o governo não também deveria ser considerado como um serviço essencial? Porque no fundo ele é um serviço essencial, é muito importante isso, né? Pessoas que perderam os seus rendimentos, perderam os salários, né? E estão recebendo R$ 1.000, R$ 1.045,
com esse problema todo na frente. Então eles tiveram uma redução abrupta dos seus recebimentos, dos seus salários, e hoje estão aí realmente passando necessidade, porque os peritos não foram trabalhar. Eles não tiveram a atuação que deveriam ter durante esse período de pandemia. Eu acho que o INSS poderia ter adotado a telemedicina, né? Em muitos casos, a perícia por telemedicina, por internet, né? Por conferência de vídeo, poderia ter sido adotada. Afinal, nós estamos no século XXI e tem muitos médicos fazendo isso hoje em dia, né? Várias consultas estão sendo feitas por videoconferência. Por que o INSS não fez isso? Eu pergunto a vocês. E são assim, hoje, na casa de 1 milhão de brasileiros sendo prejudicados, e muito prejudicados, enquanto esse pessoal continuou durante 6 meses recebendo o seu salário. Consigo entender, gente, porque os médicos, né, e as agências do INSS permaneceram fechadas durante 6 meses e não foram então consideradas como um trabalho essencial, né, um trabalho emergencial, seja lá o nome que vocês quiserem dar, durante o período da pandemia. Então, nós hoje estamos sacrificando milhares de brasileiros, né? Milhares, por... Não consigo entender. Aliás, se nós formos partir para outro lado, o lado da discussão econômica, tem toda a sua razão, né? O governo está segurando de todos os lados as despesas. Então, está segurando essa despesa, né, em cima de um acidentado ou de alguém com deficiência, né, para não conceder o benefício completo que deve ser cumprido. Esses 6 meses, né, que os peritos não foram trabalhar e as agências permaneceram fechadas, o INSS começou a trabalhar no último dia 14, só para vocês... Né, é motivado por quê? É motivado para a economia. Não entendo, não consigo entender isso. Num país onde o presidente da República, né, vem aos 4 ventos se manifestando que a pandemia é uma gripezinha, né, que não é só para os fracos, né, que não precisa usar máscara, que não precisam se proteger, tá certo? Por que as agências do INSS permaneceram 6 meses fechadas? Né? E os peritos, agora, 70% só voltaram ao trabalho, os outros 30% não. Né? Quando a gente tem artifícios para serem usados extremamente modernos, extremamente amplos nas nossas mãos, né? Você poderia ter adotado, por exemplo, protocolos de assistência, faça-se a perícia em uma pessoa a cada 1 hora, né? Exija-se das pessoas máscara, álcool em gel, proteção do ambiente, não deixem aglomerar. Existe uma série de protocolos a serem seguidos que o INSS preferiu não seguir e ficou fechado durante 6 meses. Agora, aqueles que precisam sabem das dificuldades que estão tendo, né? Porque você não tem o auxílio-doença restrito a R$ 1.045, né? Houve um corte abrupto do salário da pessoa. Ok? Você tem compromissos a serem honrados que vocês não podem cumprir. Por quê? Porque o perito se deu ao luxo de ficar 6 meses em casa recebendo. E o interessante é que eu não vejo na grande mídia, nas redes sociais, ninguém reclamando sobre isso, né? Ninguém apontando esse como um grande problema que nós temos nas mãos, né? Porque, vejam só vocês, quem é que precisa da perícia médica, né? São aposentadorias por incapacidade permanente, né? O benefício por incapacidade temporária, que é o tal do antigo auxílio-doença, né? A pensão por morte para dependente inválido com deficiência, aposentadoria da pessoa com deficiência, análise das condições especiais para aposentadoria especial, benefício da prestação continuada da LOAS, né? A pessoa com deficiência, isenção, né, do imposto de renda de pessoa física, né? Tudo isso foi brecado durante esse período. E deram, durante esse tempo todo, uma concessão, né, antecipada de um salário mínimo.
né, para quem está na condição aí de auxílio-doença. Então, gente, eu estou aqui trazendo esse tema para que a gente debata, a gente discuta bastante sobre esse assunto, porque nós precisamos entender por que o INSS não abriu durante esses 6 meses. Porque milhares de pessoas foram prejudicadas. Esse corte, né, abrupto, né, dos salários das pessoas, por que penalizarmos aqueles que mais estão necessitando? O governo teve, né, o auxílio emergencial, que foi muito importante, de R$600 e vai ter agora R$300 até o final do ano. É elogiável, perfeitamente elogiável, mas esqueceram de uma parcela importante da população. Esqueceram, porque essas pessoas, elas não conseguem um auxílio emergencial. Então, eles estão numa sinuca de bico. Estão recebendo R$1.045 ou R$600, dependendo da situação, e acabou. E nós estamos impassivos com relação a isso. Eu acho que a gente está na hora de passar a gritar pelas nossas, por aquilo que a gente paga de impostos. E na hora que a gente mais precisa, o governo é omisso. E ninguém em sã consciência para questionar. Né? Por que não tem uma teleconferência, né, para perícia? Muitos desses casos não precisariam passar pela agência do INSS. E assim, adotando todos os protocolos necessários, como foram adotados pelas farmácias, pelos supermercados, por que não? Por que as agências permaneceram fechadas e nós pagando pontualmente todos esses funcionários? Só me expliquem. Né? Eu só queria entender. Gostaria muito de entender. Então eu trago de novo à baila essa discussão, né, para que vocês também pensem um pouquinho e pensem nos outros, assim como eu estou pensando. Eu gostaria muito que isso fosse resolvido, gente. Gostaria muito. Eu tenho, olha, e falo até em causa própria, porque em casa eu tenho esse problema. Né? Eu tenho esse problema hoje em casa, né, da minha mulher, que está 6 meses afastada por um acidente doméstico e não consegue fazer a perícia e está ganhando R$1.000 por mês. Né, perdendo o seu salário. Agora, tudo bem, né, a gente consegue driblar a situação, a gente consegue fazer um esforço e ir para frente, botar a bola para frente, mas é aqueles que não têm essa condição. Como é que estão? Né, extremamente se endividando, porque não se tem uma notícia, agora de novo as regras mudam de uma hora para outra. Eu só queria ter uma noção sincera daquilo que pensam, né, o pessoal do Ministério da Economia com relação a isso. Bom, é sempre tirando dos pobres para dar para os mais pobres, né? Isso daí o Bolsonaro foi muito feliz nessa frase, porque eu vejo com essa ótica, né, uma economia porca que está sendo feita. Tá certo? E um desrespeito ao contribuinte, um desrespeito a nós, que pagamos todos os impostos desse Estado que tem uma boca interminável, né? E ninguém consegue fazer uma redução para valer das despesas governamentais. Gente, o meu recado era esse para hoje. O tema foi o INSS, eu quero que vocês me desculpem por ter atravessado, mas fica aí o meu recado para vocês pensarem e analisarem um pouquinho sobre todas as coisas que acontecem dentro do nosso país. Ok? Gente, obrigado. Uma boa semana a todos. Sábado a gente está aí com os vídeos mais das polêmicas da semana. E vamos aí colocando um pouquinho de água na fervura. Tá bom? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tamo junto.